Salve, fiel! Coringão bate o Penharol pela Libertadores por 2-0 na Neoquímica Arena. O Coringão está praticamente com a sua classificação às oitavas de final encaminhada, rapaziada. O Corinthians fez uma boa partida diante da sua torcida fiel, deu show. Chico Garcia trouxe toda a análise desse jogo para vocês e ele também se rendeu ao Corinthians. O Corinthians iludiu muitos corintianos ontem. Ó, não deixa a gente sonhar, hein, mano. Deixa o like se você gostar, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma notícia do Coringão. E bora pra notícia. Bora falar desse Corinthians 2, Penharol 0. Um primeiro tempo para emoldurar, para colocar num quadro, para colocar na sua retina e nunca mais esquecer. Eu tô falando sério. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente e vá que o Corinthians seja campeão da Libertadores, por exemplo. E não tá proibido disso acontecer. Esse jogo, ele vai ser lembrado pelo torcedor. Que foi aquele jogo, o terceiro na Libertadores, né, do primeiro turno da fase de grupos, mas que consolidou uma ideia. Que firmou a ideia de um time que pode jogar bem e bonito. De que ali efetivamente poderia estar nascendo um time capaz de fazer o torcedor sorrir. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente e não há como controlar o resultado final. O futebol ele é muito imprevisível, de várias maneiras. Você pode fazer tudo certo, o cara perde um pênalti, a bola não entra na casinha, bate na trave e sai, o goleiro pega, faz um milagre, o atacante perde um gol e aí parece que tudo vai por água abaixo. Então, como eu não posso analisar o resultado final, eu não posso saber o que vai acontecer depois da Copa do Mundo, no segundo semestre, nas fases finais da Libertadores, eu tenho que analisar o agora. E o agora num recorte recente, desde a chegada de um novo comandante. Um comandante diferente. Fernando Diniz sempre foi diferenciado, desde quando estava no Audax, eliminando o próprio Corinthians na Neoquímica Arena, onde eu estava, inclusive, fazendo... Vou confessar uma coisa, eu fui contra a contratação do Diniz, mas tenho que confessar que o estilo de jogo do Diniz, esse toque de bola, essa envolvência no toque de bola, isso é futebol jogado na Europa, rapaziada. É futebol jogado na Europa. O problema do Fernando Diniz é esse toque de bola perto do nosso gol. Perto do nosso gol. Esse é o problema. E isso não tá acontecendo agora no Corinthians. Isso não tá acontecendo. Essa troca de passe ali na frente do gol. Que aquele é um perigo. O Diniz sempre tomou muitos gols assim quando treinava o Fluminense. Dessa forma. Tocando ali atrás, tomava a bola, tomava gol. Só que no Corinthians ele não tá fazendo isso aí. Se o Diniz manter esse toque de bola, esse jogo dele do meio pra frente, pô, o Corinthians tem muito a ganhar com isso, rapaziada. Reportagem lá. E me encantava pelo jeito de jogar daquele futebol total do Audax naquele momento. Que acabou fazendo história, eliminou o Corinthians, se não me engano, na semifinal. Foi disputar a final contra o Santos, isso em 2016, e acabou perdendo o título paulista ali, mas vice-campeão. E o Diniz ali acabou surgindo para o cenário nacional e depois treinou vários grandes clubes. E como o próprio Diniz disse, talvez toda a carreira dele tenha o preparado para esse momento. Porque o que nós estamos vendo é um Fernando Diniz muito mais equilibrado, evoluído, consistente, amadurecido. Haja vista que o Fernando Diniz sempre foi um cara inventivo, ousado e que muitas vezes isso gerava críticas porque a sua defesa era mais desprotegida. Ele sempre gostou do futebol mais ofensivo e de um toque de bola em que a bola passava pelos pés dos seus jogadores, mas de uma maneira não tão segura. O estigma da saída, da saidinha do goleiro ou da saída de três lá de trás acabou sendo estigmatizada exatamente porque ele tomava muitos gols dessa maneira. O que eu vou dizer para um cara que desembarca de Marte nesse momento e me pergunta sobre os 7 primeiros jogos de Fernando Diniz no Corinthians? Eu digo para esse cara que ele não tomou um gol sequer. Um gol sequer em 7 jogos. Sendo 2 desses jogos, um derby com 2 a menos, 2 jogadores a menos, e contra o Vasco, tendo um jogador expulso no primeiro tempo. E ele não tomou gol. Aí vamos para a Libertadores. 100%, cara. 100%.
E esse jogo contra o Peñarol, porque eu já falei tanto da campanha dele dos últimos jogos, que vocês querem saber desse jogo contra o Peñarol, né? Um primeiro tempo de luxo, numa escalação que ele povoa o meio de campo, mantém o André, que está suspenso para o Brasileiro, e dá moral até para o jogador, junto do Ranieri, Bidon e Garro, e coloca Jesse Lingard como parceiro de Yuri Alberto. Jesse Lingard, o inglês, o britânico, o cara que jogou muitas vezes na Premier League, disputou uma Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra. O Jesse Lingard, que fez um primeiro tempo absurdo. Incrível. Porque a qualidade técnica que ele tem, a gente já sabia. Fisicamente, ele ficou muito tempo sem jogar, adaptação ao futebol brasileiro, tudo isso que a gente já sabe. Ele parecia que estava em casa. Ele parecia que estava na Inglaterra. Ele parecia que estava na Premier League, na seleção inglesa. Ele estava solto. E preenchendo um espaço ali, numa combinação de jogadas muito interessante com o Yuri Alberto. O segundo gol, inclusive, é um gol que ele, numa pressão alta, rouba a bola do adversário, entrega para o Yuri e faz o movimento certinho de sair da ponta para o meio, atacar o espaço e chegar para finalizar depois da ótima jogada do Yuri Alberto. O Jesse Lingard, ele não fez só isso, evidentemente, ele apareceu o tempo inteiro, ele foi muito participativo, ele caiu pelo lado esquerdo, ele criou várias jogadas, porque qualidade técnica ele tem. E quando o Diniz chegou, uma dos meus prognósticos, das minhas esperanças, na verdade, era de que o Diniz pudesse potencializar jogadores técnicos como tem o Corinthians. O Corinthians não tem um elenco físico, um elenco rápido, um elenco intenso. Não, tem um elenco técnico. Quando você olha o elenco do Corinthians e vê jogadores do nível do Bidon, do Garro, do Yuri, do Lingard, do Memphis, você vê jogadores técnicos, em que a bola passa pelos pés deles e que dali podem resultar em uma construção de jogo interessante. Cara, e em pouquíssimo tempo é isso que o Diniz está conseguindo. Porque no primeiro tempo, em que o Corinthians faz um primeiro gol numa bola parada, incrível, cirúrgica, estratégica, como tem acontecido em vários jogos, do brilhante Gustavo Henrique. Alô, Ancelotti! Compara aí com Ibanez, Bremer, Léo Pereira. Não tem ninguém jogando mais que ele, cara. Ofensivamente e defensivamente, porque ele não deixa passar nada lá atrás e ainda ofensivamente não tem, cara. 1,95, a bola vai na área procurando ele, é caixa. E outra, né? O tapa, sempre a assistência mais uma dele, Rodrigo Garro. O cara não para de dar assistências no Corinthians. Eu falo que ele é outro jogador com o Diniz e eu não consigo perdoar Dorival Júnior. O pecado mortal de Dorival Júnior foi não enxergar que o Rodrigo Garro poderia ser esse jogador. Porque eu não posso acreditar noutra coisa, a não ser que o Fernando Diniz olhou para o Garro e disse assim: é você, irmão, eu conto com você. Porque não teve tempo para treinar, para recuperar um joelho, não tinha nada com o Garro. Era só conversar, era só colocar para jogar, era só dar protagonismo, confiança, abraçadeira de capitão e deixar o camisa 8 jogar, que é o que ele está fazendo. Então, eu não perdoo Dorival Júnior por esse pecado mortal. Rodrigo Garro estava defenestrado, abandonado, jogado à própria sorte no Corinthians, quando o lugar dele era em campo, era fazendo o que ele está fazendo. E o Diniz chegou e disse: vai, Garro, vai, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe como fazer. E ele está fazendo. Então ele dá assistência para o gol do Gustavo Henrique no primeiro gol. E aí tem o segundo gol que eu já citei aqui do Jesse Lingard. Mas, afora isso, o Corinthians criou em profusão lances de ataque no primeiro tempo para estar vencendo por 2, 3, 4-0. O André perde um gol, inclusive, que a bola vai na trave, depois de uma outra cobrança de escanteio do Galo. Eu sempre falo, mano, todos os times dentro de casa, principalmente o Corinthians, tem que impor, não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário respirar. Dentro de casa, mano, tem que mandar no jogo, como o Corinthians fez contra o Peñarol ontem. Mandou no jogo, não deixava os caras jogar. O cara pegava a bola, já mordia. Não teve, mano. Não teve. Os caras não teve chance de jogar. Não teve chance. E é isso que o Corinthians tem que impor dentro de casa, entendeu? Começar a fazer o dever de casa, para depois implantar nos jogos fora de casa. Isso dá muito certo, mano.
O Corinthians sempre teve essa identidade. Todo mundo que ia jogar na Neoquímica Arena já ia tremendo, porque sabia que era tempo ruim o tempo todo. E tem que voltar a ser como era antes. Cabeçada do Ranieri e o André chega livre para marcar. Mas assim, chegando com o Mateuzinho pelo lado direito, com o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, os laterais aqui, ó, apoiando. Cara, era um amasso que o Peñarol não via a cor da bola. Mas mais do que isso, a maneira como o Corinthians chegava era aqui, ó. Tum, 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 não tá mais comigo, toques rápidos, triangulações, jogadores aproximados. Sabe, a sensação que eu tinha é que num triângulo de 3 jogadores envolvendo os jogadores do Peñarol, os caras jogavam bobinho. Tum, 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 tum. E o gol do Lingard é muito toque rápido de ultrapassagem, já de um entrosamento entre eles. Porque, claro, uma coisa que eu vi no jogo ontem, que o Diniz cobrou muito o Ranieri. O Ranieri é monstro, né? Sabe? Joga muito. Teve bem, teve mal uns tempos atrás e voltou a jogar o seu futebol. Mas teve momentos que quando o jogo tava de um lado só, que tocava ali no lateral, voltava para ele, o Diniz queria que ele já virasse imediatamente pro outro lado, porque a tal da circulação que o Diniz estava cobrando. E o Ranieri estava fazendo muito isso. Ele recebia do lateral, em vez de já virar, ele voltava pro lateral de novo. Então o Ranieri tem que ter mais esse discernimento de pegar essa bola e já virar. Mesmo que ela voltar de novo, voltou, toca no lateral, voltou nele, já vira de novo o jogo. Porque você pega o outro lado, pega os caras de surpresa, entendeu? O Diniz estava cobrando muito isso ele. Acho que ele tem que melhorar esse ponto aí, já fazer essa bola girar mais rápido, porque o jogo tava passando muito por ele ali. Então ele que tinha que estar fazendo essa bola girar e chegar do outro lado, lá no Mateuzinho. O Diniz optou por uma base de time e a ele dá sequência, quando possível, evidentemente. O Breno Bidon, que eu citei nos últimos jogos, estava fazendo um trabalho mais sujo, mais sacrificado para que o Rodrigo Garro pudesse brilhar. Parou, tá? Esse jogo contra o Peñarol, o Bidon subiu um degrau. Ele foi um grande parceiro do Garro na meia armação. Por quê? Porque o Corinthians foi tão dominante no jogo em que a bola passou muito pelos pés dos jogadores do Corinthians. E o Garro e o Bidon, eles se somaram a uma meia armação que funcionou demais. E com isso, o Corinthians tinha muito volume de jogo, porque são 2 jogadores muito técnicos, em que a bola passa muito por eles. O Peñarol tentou marcar com faltas em alguns momentos, mas, cara, eles são muito rápidos para jogar. Mas aí eu preciso falar de outro cara que muitas vezes não foi só um lateral, foi um meia caindo por dentro, foi um cara que combinava a jogada, foi um cara com recurso técnico que, de novo, alô Ancelotti, Douglas Santos do Zenit, Alexandro do Flamengo, Matheus Bidu está jogando o fino, quer você queira ou não. Se você tem preconceito, bom, o problema é seu. O que Matheus Bidu está jogando faz dele, tecnicamente, um dos melhores, se não o melhor da posição no Brasil. Sem preconceito, gente. Sem preconceito. Assista aos jogos e perceba como taticamente ele preenche, ele cumpre todas as funções pelo lado do campo. Tecnicamente, ele está acima da média. O gol que ele faz contra o Vasco, o jogo que ele fez hoje contra o Peñarol, um jogo de Libertadores. Ranieri, que sustentação para o meio-campo. Voltou a jogar aquele futebol que a gente conhece do Ranieri, de um primeiro homem ali, xerifão, que tem saída de bola, que evoluiu também tecnicamente, que está com confiança. O André até acho que destoou tecnicamente, e aí acho que as críticas da torcida até acabam sendo justas. André tem outro planeta, né, mano? Não acho que o Diniz vai desistir dele, porque a gente sabe que ele tem bola para isso também. Ele está meio descontente com algumas coisas, mas destoou um pouquinho, mas também nada demais, né? Porque o time todo foi bem. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, fantásticos, laterais muito bem. O Hugo pouco trabalhou, quando a bola chegou, seguro como sempre. E o Yuri Alberto, ele merece um capítulo, né? Porque ele é o cara que cria uma jogada, né? Ou que gera um ataque fantástico, né? De novo, campo aberto, do jeito que ele gosta, partindo em direção ao ataque, na cara do goleiro para finalizar. Mas aí ele tem 1 segundo de oscilação, olha para baixo, quando ele vai finalizar, o cara vem na recuperação. Mas ao mesmo tempo, é o Yuri Alberto que faz uma parceria com o Jesse Lingard pelo lado esquerdo. André. E não é fominha, e toca exatamente no ponto para o Jesse Lingard chegar e fazer o segundo gol. Esse é o Yuri Alberto, que tá sempre na área, tá sempre incomodando, tá sempre chegando, mas que perde uns gols inacreditáveis. Então, nada de novo no front.
E aí eu queria falar do segundo tempo, porque esse treinador aí, informação, o Corinthians tem treinador. E que treinador. No segundo tempo, o Corinthians está ganhando por 2-0, 100% na Libertadores, jogando em casa. O que ele faz? Ele tira um volante, justamente o André, e coloca um atacante, o Caio César. E aí ele monta um 4-3-3 porque o Corinthians estava tão dominante. O Peñarol estava ameaçando tão pouco que ele pensou, preciso de 4 homens no meio campo? Não, eu vou para cima e vou tentar fazer mais gols nesses caras. Mexeu bem, hein, mano. Ranieri apenas abrindo o meio campo. Bidon e Garro na meia. Caio César na direita, Jesse Lingard na esquerda e Yuri Alberto na frente. E o Caio César entrou bem de novo. Ele está recuperado, então ele entra, dá velocidade, sofreu muitas faltas pelo lado direito, criou oportunidades. E aí, cara, tem uma jogada que se sai o gol do Rodrigo Garro, que é uma jogada trabalhada pelo lado direito, a bola chega no Yuri, o Yuri ajeita e o Garro chega chapando e a bola passa isso aqui da trave. Se sai aquele gol, o torcedor paga ingresso, sai do campo, volta, paga ingresso de novo e volta para o estádio, porque seria um gol espetacular e é isso que eu estou dizendo para vocês. O time do Corinthians, do Fernando Diniz, ele tem isso. Ele cria jogadas que você faz assim, meu Deus, que jogada, que toque de calcanhar, toque de letra, toques aproximados, jogadores tabelando. Há quanto tempo a gente não via isso, gente? Olha para o futebol brasileiro, você está vendo esse tipo de coisa? Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians está jogando o melhor futebol do mundo, mas, cara, tá bonito de ver. É evoluindo. E isso é trabalho. Aliás, sem tempo para trabalhar. O Diniz conseguiu isso com 4 dias que ele teve do domingo para quinta-feira. Porque foi o único período um pouco maior que ele teve de treino, sendo que teve folga na segunda. O Diniz está posicionando os caras no vídeo, está na conversa e está botando eles no campo na véspera do jogo. E a gente já vê uma diferença absurda. Porque o Dorival Júnior, que é o antecessor, não tem como não falar dele, ele é o estigma, né, que, rotulado, né, do feijão com arroz, que até acho um pouco injusto com ele. Mas, cara, como é que eu vou fugir disso? Ele é super competente, ele tem títulos conquistados, ele tem um currículo maravilhoso, mas em termos de jogo jogado, ele tem um limite. E o Diniz é sem limites para sonhar. Porque hoje o que eu vejo no torcedor do Corinthians é isso. É uma capacidade de sonhar. É de olhar para esse time na Libertadores e falar, cara, pode ser que aí tem alguma coisa maior. Esse elenco, ele é bom, ele é caro, inclusive. Ele não podia estar jogando tão pouco. Porque ele tem jogadores bons. Mas a gente precisa encaixar o jeito de jogar. E cara, eu não posso dizer que foi contra o fraco Peñarol, como alguém possa afirmar. Porque não é só na Libertadores. É no Campeonato Brasileiro, é na Copa do Brasil, são em 7 jogos em 3 competições diferentes em que ele não toma gol. É contra um Palmeiras, que ele não toma gol com 2 jogadores a menos. Então, assim, não é ocasional. Não é um jogo apenas. Eu estou analisando esse jogo. Mas esse jogo talvez tenha sido a consolidação de uma realidade que, está acontecendo. Queiramos enxergar ou não. Não dá para mascarar a realidade, gente. Eu não tenho como prever o futuro. E eu tenho como parâmetro apenas esses 7 jogos, que não são jogos ruins de adversários frágeis. Pelo contrário. Era um Vasco em recuperação, é um derby em casa. E nesses 2 jogos, inclusive, com jogadores a menos, em que o Corinthians soube se defender e não tomou gol e não perdeu os jogos. É numa Libertadores sempre difícil, complicada. Vejam o Palmeiras e o Flamengo. Como é que eles estão na Libertadores nessa primeira fase? Independentemente se os adversários são mais frágeis, ou mais fortes, ou mais fracos, ou estão jogando mais fora de casa do que dentro, olhem a campanha. E olhem o que o Corinthians está fazendo. Em termos de números e desempenho, jeito de jogar. Eu estou absolutamente encantado com o time de Fernando Diniz, que parece que realmente esperou a vida inteira por isso, para chegar num Corinthians que tem a loucura no seu DNA. E era tudo que o Diniz queria, ser um pouquinho mais louco do que ele já é, mas sem ser desequilibrado, sem deixar de ter resguardo, porque hoje ele está muito mais amadurecido. Então, é um Diniz louco, mas seguro, consistente, sólido, que não joga para salvar o seu emprego, nunca fez isso na vida. Joga porque gosta do jogo, e gosta do jogo bem jogado.
E o que estamos vendo é um Corinthians jogando um futebol bem jogado, consistente, com resultado e permitindo que o torcedor sonhe, almeje, crie, tenha expectativa. E o que é o futebol senão isso? Há quanto tempo, torcedor, você não se sentia assim? Com expectativas que podem ser frustradas ou não, mas elas foram criadas. Porque o Fernando Diniz conseguiu isso em pouquíssimo tempo. Um jogo vistoso, gostoso de assistir e eficiente. Rapaziada, é o Fernando Diniz, para quem muito estava contra, eu mesmo fui um deles, 100% da Libertadores, 7 jogos sem tomar gol. Agora é lutar, rapaziada, pela classificação geral no primeiro lugar na Libertadores. O Corinthians está muito bem no seu grupo, praticamente já encaminhou sua classificação. O que vocês acharam do jogo? Gostaram do jogo? O Diniz está no caminho certo? Eu tô gostando, tô curtindo, tomara que continue nessa crescente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve para não perder mais nada. Tamo junto, até a próxima, valeu e vai Corinthians!